Meus irmãos, a paz do Senhor. É uma alegria poder estar com os irmãos nessa noite. Louvar a Deus por essa oportunidade, qual Ele nos concede de estarmos em Tua casa, em Tua presença, e pela oportunidade que Ele nos dá, podemos ser instrumentos nas Suas mãos. Quero agradecer desde já ao pastor Robson, que nos fez o convite, de perdão a ele, pelas outras vezes que nós não pudemos estar aqui. Então, desde já eu peço perdão ao Senhor, louvar a Deus pela vida do irmão. Teve ele conosco num culto de jovem, trouxe uma palavra abençoada da parte de Deus. Louvar a Deus pela vida da igreja que nos recebe. Eu convido os irmãos, aproveitar que os irmãos estão de pé, não quero tomar muito tempo, abrir vossas Bíblias no texto que nos foi proposto. Êxodo 14, nós faremos a leitura de alguns versículos. Seja Deus louvado. Esta oportunidade, eu confesso aos irmãos que durante essa semana foi batalha, irmãos. Foi prova. Gente que... Eu costumo dizer que eu não sou pregador, mas a gente que de vez em quando recebe uma oportunidade para pregar, a gente tem muito temor sobre aquilo que nós vamos falar para a igreja, e durante a semana orando, pedindo direção a Deus. E sabe quando você lê a Bíblia e Deus não fala nada? Eu falei, Jesus, que é isso? Que mistério é esse, Senhor? Aí durante a noite de ontem eu estava estudando, da quarta-feira, e hoje à tarde eu cheguei em casa, depois do almoço, falei, Senhor, eu preciso de algo, porque o rebanho é seu e o Senhor sabe o que a igreja precisa ouvir. E o Senhor, Ele começou a ministrando e palestrando, e Deus é bom. E eu costumo dizer, irmãos, que eu sou igual carro álcool, a gente vai e demora um pouquinho para pegar, a gente vai devagarzinho assim mesmo, mas à medida que Deus vai dando graça, a gente entrega aquilo que o Senhor, Ele ministrar o nosso coração. Êxodo 14, você achou? Diz amém. O versículo de número 13, leremos o versículo 13, o 14 e o capítulo 15, versículo 1. O texto diz assim, a minha tradução é a King James, tradução a qual eu me encontro, acredito que seja um pouco diferente da dos irmãos, mas a palavra é a mesma. E Moisés disse ao povo, não temas, aquietai-vos e vede a salvação do Senhor, que Ele hoje vos fará, porque os egípcios que hoje viste, nunca mais tornareis a ver. O Senhor lutará por vós e tereis paz. Capítulo 15, versículo 1. Então Moisés e os filhos de Israel cantaram este cântico ao Senhor e falaram dizendo, cantarei ao Senhor, porque Ele triunfou gloriosamente, lançou no mar o cavalo e o seu cavaleiro. Amém, irmãos? Você pode tomar o seu assento, você não é impedido de dar glória a Deus, porque o Senhor, Ele está na casa. Glorificado seja o nome do Senhor. Irmãos, o texto, ele é conhecido da igreja. O personagem principal desse texto, ou dos 5 primeiros livros, da Bíblia, principalmente a partir do Êxodo, o personagem principal, quando nós vemos se destacar, é Moisés. A Bíblia diz que Deus, Ele levanta a Moisés como libertador do seu povo. E não só como libertador, mas como também legislador do povo de Israel. A Bíblia nos mostra, a partir do capítulo 1 do livro do Êxodo, que Moisés, ele é gerado em um cenário, um cenário caótico. Moisés, ele é gerado num cenário que não era favorável ao seu nascimento, porque a Bíblia diz que o faraó que está sentado no trono, ele dá uma ordem para que os homens, para que os meninos, a quais hebreias dessem à luz, eles fossem mortos. A Bíblia diz que nesse cenário, o faraó que está sentado no trono, ele teme, porque o povo que entrou na terra do Egito, salvo engano, 75 almas, a qual o texto vai nos dizer, agora ele cresce de tal maneira que o crescimento do povo de Israel, ele vai incomodar Faraó.
O crescimento do povo de Israel vai trazer pavor para o faraó que está sentado no trono, porque dizia Faraó: vai que esse povo se revolta, vai que esse povo, ele entende o tamanho e a grandeza que ele tem, e ele se revolta e tenta tomar o trono, e tenta vir contra o meu trono. Então a Bíblia diz que Faraó, ele dá ordem para que os meninos que nascessem fossem mortos. A Bíblia diz, a partir do versículo de número 14, que quanto mais Faraó oprimia o povo, mais o povo crescia. Quanto mais Faraó oprimia o povo, quanto mais o povo crescia. Quanto mais Faraó oprimia o povo, mais o povo crescia. O que é isso, irmão Wallace? A igreja, ela funciona da mesma maneira. A igreja, ela cresceu debaixo de perseguição, a igreja, ela cresceu debaixo de provação, e quanto mais Satanás tentou parar a igreja, quanto mais Satanás perseguiu a igreja, com Nero, com Domiciano, com Pilatos, com Herodes, quanto mais a igreja foi perseguida, mais a igreja cresceu, mais a igreja avançou. Pegaram os crentes, lançaram no Coliseu para que os leões comessem, mas a igreja continuou avançando, porque a igreja é o único povo que tem uma promessa sobre ela: as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Pode se levantar Faraó, pode se levantar Nero, pode se levantar Domiciano, pode se levantar principado e potestade, mas a igreja está debaixo de uma palavra, e aquele que liberou a palavra é fiel para cumprir sobre a vida da igreja. Oh, glória a Jesus. Oh, glória. A Bíblia diz que Moisés, ele nasce e Deus dá estratégia à sua mãe. A Bíblia diz o texto que Joquebede esconde o menino, mas chega um momento em que o menino já não pode ser escondido, porque é projeto de Deus. Tem tempo para estar escondido, mas também tem tempo para aparecer. E quando Deus quer esconder alguém, não tem quem faça esse alguém aparecer. Mas quando Deus quer mostrar alguém, também não tem quem se oponha. No tempo certo Deus levanta, no tempo certo Deus sopra o nome, no tempo certo Deus faz tornar conhecido. A Bíblia diz que Moisés, ele já não podia ser escondido, e Deus dá estratégia a Joquebede. Joquebede pega o menino, os irmãos conhecem o texto. Joquebede pega o menino, põe ele num cesto, betuma o cesto, vai à beira do Nilo, coloca o menino. Os irmãos conhecem, a história diz, a Bíblia diz que a filha de Faraó encontra Moisés. Isso tudo é projeto de Deus, isso tudo é direção de Deus. Há quem diga que Joquebede jogou o menino na água. Não, projeto de Deus não é jogado, tem direção. Deus dá direção ao projeto, porque o projeto de Deus, ele se responsabiliza. Quando o projeto é de Deus, Deus dá direção, Deus dá crescimento. Oh, glória a Jesus. Deus protege, Deus esconde, Deus faz aparecer. Oh, glória a Jesus, porque o projeto era de Deus. Oh, glória. Eu vou correr por causa do tempo. A Bíblia diz que Moisés, ele cresce. Moisés se torna conhecedor de toda a ciência do Egito, de todos os cálculos. A Bíblia diz que Moisés era alguém muito entendido, estudou das melhores faculdades do Egito. A Bíblia diz que Moisés, uma certa feita, ele vê um egípcio oprimindo um de seus irmãos, e aquilo ali causa ira no coração de Moisés, e Moisés age de maneira precipitada. A Bíblia diz que Moisés mata aquele egípcio, e Faraó dá uma ordem para que ele seja morto, e ele foge. A Bíblia diz que Moisés, ele vai, oh glória a Jesus, ter com Jetro. Ele se encontra com Jetro, e ele fica um período ali, oh glória a Deus. A Bíblia nos mostra que Moisés passa um período de 40 anos ali no deserto, apacentando as ovelhas de Jetro, cuidando das ovelhas de Jetro. E enquanto Moisés está ali cuidando das ovelhas, Deus está cuidando de Moisés.
Moisés, Deus está lapidando Moisés, Deus está formando o caráter de Moisés. A Bíblia diz que Moisés sobe ao Horebe e ele se encontra com Deus, ele tem uma experiência com Deus, e Deus dá ordem a Moisés: volta para o Egito, porque aqueles que te perseguiam já não te perseguem mais, estão mortos. Volta para lá, porque eu vou usar você para libertar o meu povo. Aleluia. Deus se revela a Moisés, dá direção a Moisés. Moisés volta ao Egito. No primeiro momento, isso aqui é interessante, porque Moisés começa a dar desculpa para Deus: Senhor, eu sou um homem de pesada fala, eu não sei falar. E coisa interessante é que muitas das vezes nós estamos que nem Moisés, queremos dar desculpa para Deus, queremos colocar empecilho naquilo que Deus quer fazer na nossa vida. Ah, Senhor, envia outro, envia o pastor, envia o irmão. Eu não posso estar de frente da liderança, eu não posso estar de frente do círculo de oração. Tem gente mais capacitada, tem gente melhor. Ei, deixa eu liberar uma palavra para você. O céu, ele não errou quando ele ungiu a tua cabeça. Deus, ele não errou quando ele te escolheu. Deus, ele não errou quando ele foi no ventre da tua mãe e fez uma promessa para você. Moisés vai para o Egito, e a Bíblia diz que Deus, ele manifesta a sua glória lá no Egito através das 10 pragas. Os deuses do Egito, eles são destruídos, eles são envergonhados pelo Deus a qual nós servimos, porque o nosso Deus é Deus Todo-Poderoso. Ele manda no céu, ele manda na terra, ele manda debaixo da terra. A Bíblia diz em Isaías que ainda antes que houvesse dia eu sou, e não há quem possa fazer escapar de minhas mãos. Operando eu, diz o Senhor, quem impedirá? Oh, glória a Jesus. Deus manifesta a tua glória dentro do Egito com as 10 pragas, e a última praga, ou a maior de todas, a que causou mais dano dentro do Egito, a morte dos primogênitos. Deus dá ordem a Moisés para que Moisés ele celebre a Páscoa, e a Bíblia diz que o Senhor fala a Moisés para que Moisés pegue um cordeiro e molhe o cordeiro, e que o sangue do cordeiro fosse passado nos umbrais da porta, para que à meia-noite, quando o anjo destruidor viesse sobre o Egito, a casa daqueles que estavam com a marca do sangue, o anjo não entrasse e a família fosse poupada. Oh, glória a Jesus. Deixa eu liberar uma palavra para você nessa noite. Sabe por que Satanás tem raiva da sua casa? Sabe por que o diabo ele tem raiva da sua família? É porque lá na sua casa tem uma marca de sangue, e não é de sangue de cordeiro de um ano, não, é do cordeiro que morreu na cruz do Calvário, mas ao terceiro dia ele ressuscitou e está vivo. E todas as vezes que Satanás vem contra a tua casa, vem contra a tua família, Jesus vira para ele e fala para ele: não toca, porque está marcado, foi comprado com preço de sangue. Oh, glória a Deus, oh, glória a Jesus. Eu sinto, oh, bai, tcharegue a sobra. Oh, glória a Jesus. A Bíblia diz, oh, glória a Deus. O texto diz que Faraó, após perder o seu primogênito, ele coloca o povo para fora do Egito. Capítulo de número 13. Só que no capítulo de número 14, a qual é o tema da campanha, a Bíblia diz que o Senhor, ele sai com o povo, e após 7 dias de caminhada no deserto, o povo de Israel ele está em um local a qual alguns estudiosos eles nos dizem que Israel estava a aproximadamente 320 quilômetros de Canaã, ou seja, não era muito distante. Só que a Bíblia diz que quando eles estão lá na frente, a partir do versículo 1, Deus dá ordem a Moisés para que ele volte com o povo.
versículo 1 do capítulo 14. O texto diz: e o Senhor falou a Moisés dizendo: diz aos filhos de Israel para que voltem e acampe diante de Piairote, entre Migdol e o mar de Baal-Zefron. Diante dele acamparei junto ao mar, porque Faraó dirá aos filhos de Israel: eles estão encurralados na terra, e o deserto os encerrou. E eu endurecerei o coração de Faraó, para que eles persiga, e eu serei honrado sobre Faraó e sobre todo o seu exército, para que os egípcios saibam que eu sou o Senhor. Glória a Deus. A Bíblia diz que o Senhor dá ordem para que eles retornem. E o texto a qual nós lemos nos mostra que Faraó, ao ver que o povo estava retornando, Faraó começa a pensar consigo: o povo está perdido, o povo está sem rumo, vamos voltar, vamos atrás do povo, vamos capturar o povo. Mas o texto diz que tudo isso era a intenção de Deus, para que o Senhor fosse glorificado no meio dos exércitos de Faraó. Sabe o que Deus, Ele ministrou ao meu coração enquanto eu li esse texto? Deus usou de estratégia para confundir Faraó. Faraó está olhando para o povo e parece que o povo está perdido, porque o povo que uma hora estava indo, uma hora está voltando. Aí Faraó se levanta e diz: vamos atrás do povo, porque o povo está perdido, o povo está sem direção. Mas o povo caminhava debaixo da direção de Deus. O povo caminhava debaixo de uma palavra a qual o Senhor já tinha liberado sobre a vida de Moisés. Oh, glória a Jesus. Faraó está dizendo: o povo está perdido. Faraó está dizendo: não tem mais jeito. Mas entre o que Faraó está falando e a palavra que Deus liberou sobre a vida da igreja, permanece com a palavra, permanece com a palavra, porque a palavra de Deus, oh glória a Jesus. Escrito aos Hebreus no capítulo 4, versículo 12 diz: porque a palavra de Deus é viva e eficaz. Jeremias 1:12, Deus diz a Jeremias: Jeremias, o que tu vês? Jeremias diz: eu vejo, oh glória a Deus, um ramo de oliveira. Deus diz a Jeremias: viste bem, porque eu velo pela minha palavra para cumprir. Isaías 55:11 diz: assim será a palavra que sai da minha boca, ela não voltará vazia para mim, antes fará aquilo que me apraz e prosperará naquilo que eu a enviei. Deixa eu te dizer uma coisa: ainda que Faraó esteja pensando que você está sem rumo, sem paradeiro, oh glória a Jesus, Satanás vai ter que ver que você está andando debaixo da direção de uma palavra. Oh glória! O texto diz que Deus dá ordem para que eles parem de fronte de Piairote. E a palavra Piairote significa beco sem saída. Quem estava em Piairote, naquela região ali, estava cercado, porque de um lado estava Baal-Zefon, do outro lado estava as montanhas de Migdol. E a geografia do local nos mostra que as montanhas de Migdol eram montanhas intransponíveis. De um lado Baal-Zefon, do outro lado Migdol. Atrás do povo estava o exército de Faraó, e na frente do povo tinha o mar. Aí o Senhor ministrou meu coração, porque o povo, na nossa lógica humana, eles estavam encurralados, mas conforme nós lemos, era a estratégia de Deus. E sabe o que o Senhor falou no meu coração? Que muitas das vezes o Senhor permite a gente passar por situação que a gente olha para um lado não tem saída, a gente olha para o outro não tem saída, olha para trás não tem saída, olha para frente não tem saída. Sabe o que Deus está falando para nós essa noite? Continua
continua, ainda que o cenário seja adverso, ainda que o cenário, oh glória a Jesus, não condiga com a palavra que o Senhor liberou. Deus falou a Moisés que o povo ia ser liberto, mas o povo se encontra agora sem saída. Para onde ele olha, não tem lugar para olhar. Eu me lembro do salmista Davi. Se não tem saída para a direita, se não tem para a esquerda, se não tem para trás, não tem para frente, eu elevo meus olhos para o monte, porque é de lá que vem o socorro. Oh glória a Jesus. O povo estava encurralado, mas estava debaixo da palavra de Deus. E muitas das vezes o Senhor permite que a gente passe por essas adversidades, para que no meio da adversidade Ele manifeste a sua glória, para que no meio da adversidade a gente entenda que Ele é Deus, que Ele é Senhor. Oh, glória a Deus. O texto diz que Faraó vai contra eles, e Faraó apronta os seus carros. A Bíblia diz que Faraó toma 600 carruagens escolhidas. Faraó retira o seu exército e vai contra Israel, porque aos olhos de Faraó, o povo de Israel estava andando sem direção, o povo estava perdido. Glória a Jesus. O texto diz, a partir do versículo 10, que quando Faraó se aproximou de longe, o povo levantou os olhos e viram a Faraó vindo, e a Bíblia diz que eles temeram. Glória a Deus. O texto diz que eles têm medo, e o Senhor ministrou ao meu coração que o medo é algo muito terrível, meu irmão, porque o povo que está debaixo de uma palavra, debaixo de uma promessa, que viram Deus manifestar a sua glória no Egito e humilhar os deuses do Egito, esse mesmo povo que agora vê o exército de Faraó indo contra ele, esse mesmo povo ele paralisa, esse mesmo povo ele tem medo. E o medo, ele é tão terrível, que primeiro, ele nos faz esquecer da grandeza de Deus, porque o povo que viu as maravilhas de Deus dentro do Egito, agora está temendo a Faraó. E segundo, o povo que estava caminhando, agora por causa do medo ele paralisa, o povo fica estagnado. Enquanto eu li esse texto, o Senhor me lembrou de Mateus 13, a Bíblia diz que os discípulos estavam no mar, e Jesus tinha liberado uma palavra para eles: atravessem para o outro lado. A Bíblia diz que no meio do mar se levanta uma tempestade, e o vento começa a balançar o barco, e os discípulos eles têm medo. Jesus ele começa a vir andando por cima das águas, e Pedro, quando vê que é Jesus, ele diz: Senhor, se é o Senhor, manda-me ter contigo. Jesus libera uma palavra para Pedro: vem. E Pedro começa a andar por cima das águas, mas o texto diz que Pedro, temendo o vento, ele parou e começou a afundar. Pedro estava andando, olhando para Jesus. Pedro estava caminhando, olhando para Jesus. Enquanto Pedro olhava para Jesus, pastor, o vento não lhe causava medo. Enquanto Pedro olhava para Jesus, Pedro andava por cima das águas. Mas quando Pedro tirou os olhos de Jesus e começou a olhar para o vento, a Bíblia diz que Pedro para e começa a afundar. E é isso que Satanás tem tentado fazer nos nossos dias. Satanás tem usado do medo para parar a igreja. Satanás tem usado do medo para parar pessoas que caminhavam e já não caminham mais. Pessoas que vinham para a igreja e não vêm mais. Quando se iniciou a pandemia, houve muito medo, o povo teve medo. E quando acabou o lockdown, que as prefeituras, os governos liberaram o povo para voltar para a igreja, o povo estava com medo, então o povo não queria caminhar. O povo tinha medo de vir para a igreja. O povo esqueceu que o mesmo Deus que sustentou eles durante a pandemia era o Deus que ia continuar sustentando. O mesmo Deus que livrou eles da morte na pandemia era o Deus que ia continuar guardando. Muitas vidas foram ceifadas, mas teve gente que permaneceu. Mas quando a porta do templo abriu, o povo ficou com medo. O povo não queria cultuar o Senhor.
Aí Satanás, ele se usa dos nossos medos para nos paralisar. Mas eu louvo a Deus, porque a Bíblia nos diz, em Hebreus capítulo 12, versículo 1 e versículo 2, a parte A: portanto, visto que nós, que estamos cercados de uma tão grande nuvem de testemunha, deixamos de lado todo o peso e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos. Não é para parar, e corramos com paciência a corrida que nos está proposta, não olhando para o vento, mas olha o que o texto diz: olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. E enquanto você olha para Jesus, pode se levantar vento, pode se levantar tempestade, o problema pode ser grande, mas se você continuar olhando para Jesus, você não para, você não afunda, você não retrocede, porque o Senhor é contigo para te dar vitória. Oh, glória a Jesus. O segredo é continuar olhando para Jesus. O vento está soprando, mas você está olhando para Jesus. A adversidade está batendo na porta, mas você está olhando para Jesus. O casamento não está muito bom, mas você está olhando para Jesus. Os filhos estão dando trabalho, mas você está olhando para Jesus. E Satanás está olhando e dizendo: por que não para? Por que não retrocede? É porque quem olha para Jesus não para. Quem olha para Jesus não afunda. Oh, glória a Deus. O texto diz, o versículo que nós lemos, que Moisés fala ao povo: não temas, aquietai-vos e vede a salvação do Senhor, que hoje Ele fará, porque os egípcios que hoje viste, nunca mais tornareis a ver. O Senhor lutará por vós, e vos calareis, e vós terás paz, como a minha tradução diz. É interessante nós analisarmos o texto, porque contra o povo de Israel está vindo um grande exército, um numeroso exército, mas a Bíblia também nos diz que o povo de Israel, quando sai do Egito, eles saem armados. Capítulo 13, a partir do versículo de número 18, a Bíblia diz que os filhos de Israel subiram do Egito armados, e a Bíblia diz que eles também eram um grande exército. Mas sabe o que eu aprendo com o texto? Que aquela peleja ali não era para eles lutar. Aquela peleja ali, quem lutaria por eles era o Senhor. Porque tem guerras, oh glória a Deus, que a gente não vai vencer na força do nosso braço. A gente vence através do Senhor. Oh glória a Deus, porque Paulo, escrevendo aos Efésios, Paulo diz: a nossa guerra não é contra a carne nem contra o sangue, é contra principado, é contra a potestade. Não tem por que esse negócio de eu me levantar e dizer: eu sou, eu faço, se pisar no meu calo eu vou para cima mesmo. Ei, irmão, a nossa guerra não é contra a carne nem contra sangue. Fica tranquilo que quem peleja por você é o Senhor. Nessa peleja tu não terá que pelejar. O Senhor lutará por vós e terás paz. Cabe a nós o quê? A permanecer na palavra que o Senhor falou, a permanecer obediente à voz de Deus, a continuar posicionado diante de Deus, porque enquanto, oh glória a Jesus, versículo de número 15, Deus disse a Moisés, e o Senhor disse a Moisés: por que clamas a mim? Diga ao povo de Israel que marchem, porque o povo parou e começou a orar. Só que nesse momento não era momento de orar, era momento de marchar. Tem momento que o crente tem que orar, em todo momento o crente tem que estar orando, mas quando Deus dá a palavra, o crente também tem que agir, pastor. Porque não adianta só orar e não agir, é oração, orar e ação. Deus já tinha dado a palavra para o povo, era para o povo sair do Egito, era para o povo permanecer debaixo da palavra de Deus, mas o povo para, e por causa do medo eles começam a clamar, eles murmuram contra Moisés. Não tinha sepultura no Egito para que a gente viesse morrer no deserto? Aí é a primeira vez na Bíblia que a gente vê Deus corrigindo alguém porque está orando. Por que tu clamas a mim? Eu não já disse que é para o povo marchar? Eu não já disse que é para fazer isso?
Eu já não te disse que é para você pregar. Eu já não te disse que é para você ir para a peleja. Então por que tu continua só orando? Oh, glória a Deus. Porque muitas das vezes a gente usa a oração como desculpa. O Senhor falou, Senhor, o Senhor falou que vai salvar na minha casa, mas eu estou orando. E ação, irmão? Ora, mas não convida para a igreja. Ora, mas não prega a palavra dentro de casa. Ora, mas não dá testemunho dentro de casa. Porque tem momento que a gente tem que orar, mas tem momento que a gente tem que orar e tem que agir. Deus estava falando para o povo, não clama não, porque eu já liberei a palavra. Então age. A gente usa a oração como desculpa. Deus diz a Moisés, diga ao povo que marche. Porque o povo parou. Porque o povo estagnou por causa do medo. E para Deus operar, a igreja tem que estar avançando. A igreja tem que estar marchando. Lembra de Elias? Elias, depois de descer do Carmelo, o texto diz que Elias enfrentou os profetas de Baal e de Acera. Aí Jezabel diz uma palavra, vou te matar. Antes do dia acabar, tu está morto. Aí a Bíblia diz que Elias tem medo, entra para dentro do deserto, vai para debaixo do pé de zimbro, deita lá e pede a morte. Elias parou, queria acabar o ministério, queria encerrar a carreira. Aí a Bíblia diz, no texto diz, que o anjo desce debaixo do pé de zimbro, cutuca Elias, Elias acorda, come e bebe, muito longa é a caminhada, porque enquanto você está agindo, enquanto você está se movimentando, o Senhor Ele te dá vitória. Enquanto você está caminhando, o Senhor Ele peleja ao seu favor. O Senhor disse ao povo, marchem, porque enquanto o povo está marchando, o Senhor está pelejando em favor do povo. O Senhor está guerreando a guerra do povo e dando vitória. É por isso que Satanás, ele tem tentado fazer de tudo para parar a igreja do Senhor, porque enquanto a igreja marcha, o Senhor peleja em favor da igreja. Enquanto você marcha, o Senhor Ele peleja em favor da tua casa. Enquanto você marcha, o Senhor Ele peleja em favor do seu casamento. Enquanto você marcha, o Senhor Ele peleja em favor da tua vida. Então não para de marchar. Oh, glória a Deus. Deus diz a Moisés, mas tu, versículo 16, levanta o teu cajado e estende a tua mão sobre o mar e divide-os, e os filhos de Israel irão por solo seco pelo meio do deserto. Glória a Deus. Sabe o que é interessante? É que o Senhor usa Moisés com aquilo que ele tem nas suas mãos. Oh, glória a Deus. E o Senhor falou no meu coração, Jesus Ele vai nos usar naquilo que nós temos nas nossas mãos. Glória a Deus. Em Êxodo 14:16, o texto que nós lemos, para abrir o mar, Deus usou o cajado que estava nas mãos de Moisés. Em Juízes 7, para vencer os midianitas, Gideão usou nas mãos buzinas, cântaro e tocha. Em Juízes 15:15, para ferir os 1000 homens dos filisteus, Sansão usou nas mãos uma queixada de jumento. Em 1 Samuel 17:49, para libertar o povo de Israel da opressão dos filisteus, Davi usou em suas mãos, oh glória a Deus, uma funda. E lá em João, Novo Testamento, capítulo de número 6, versículo de número 9, para que acontecesse o milagre da multiplicação dos pães e peixes, Jesus usou 5 pães e 2 peixes que um rapaz tinha nas mãos. Jesus não precisa de muita coisa não, Jesus só precisa daquilo que tu tem nas mãos. Se tu tem algo disponível para Deus usar, Deus vai usar o que você tem disponível. Oh, glória a Jesus. Talvez você olhe e diga, mas Senhor, não tenho muita eloquência, mas Deus vai usar dessa maneira. Senhor, não tenho muita afinação, mas Deus vai te usar dessa maneira, e o nome do Senhor vai ser glorificado. Glória a Deus. O texto diz que Moisés toca nas águas, e a Bíblia diz que o mar se abre, o povo entra
para dentro do mar. E o texto diz, isso aqui é muito interessante, porque a Bíblia nos revela que o povo atravessou em chuco, ou em seco, em terra seca, como algumas traduções dizem, porque caminho que Deus abre não tem lama, porque lama faz a gente escorregar e cair. Oh, glória a Deus, caminho que Deus abre é para a gente pisar os pés com firmeza, com estabilidade. Deus não abre caminho nenhum para que lá na frente você venha cair, não. Ah, esse serviço é de Deus, mas o serviço está te impedindo de ir para a igreja. Rever isso aí, porque Deus não abre caminho para queda. O casamento é de Deus, mas você está se afastando da igreja por causa do casamento e está dizendo que é de Deus. Deus não abre caminho para que o homem e a mulher caia. O povo passou com pés secos, porque se tem lodo no fundo da terra do mar, ali onde foi aberto, se tem lodo, o povo corria o risco de cair. E quando Deus abre o caminho, é para o povo passar, não é para o povo cair. Oh, glória a Jesus. Só que interessante é que enquanto o povo está passando por dentro do caminho que Deus abriu, o exército de Faraó está entrando pelo mesmo caminho que Deus abriu para o povo passar. Mas o caminho que Deus abre para o seu povo passar, o inimigo não passa. A Bíblia diz que enquanto o povo estava passando, o mar vinha fechando atrás, e o exército de Faraó foi engolido pelas águas, e o nome do Senhor foi glorificado. Se coloque sobre seus pés. Oh, glória a Jesus. Enquanto o povo caminhava, o Senhor pelejava pelo povo. A Bíblia diz que quando o exército de Faraó ele se aproximava, o anjo do Senhor saiu de diante do povo e foi para detrás do povo, fazendo barreira entre o povo de Deus e Faraó, entre o exército de Deus e o exército de Faraó. Porque enquanto você caminha, Deus protege os teus passos. Enquanto você caminha, Deus guarda os teus passos. Enquanto você caminha, Deus está te dando livramento. Talvez você nem vê, mas Deus cortou laço. Talvez você nem vê, mas Deus fechou sepultura e está te dando vitória. Oh, glória a Jesus. E o texto diz: versículo 29, mas os filhos de Israel caminharam sobre terra seca no meio do mar, e as águas eram para eles como um muro, à direita e à esquerda. Glória a Jesus. Versículo 31, e Israel viu a grande obra que o Senhor fez sobre os egípcios, e o povo temeu ao Senhor e creu no Senhor e no seu servo Moisés. Capítulo 15, versículo 1 que nós lemos: então Moisés e os filhos de Israel cantaram um cântico ao Senhor. Deixa eu liberar uma palavra sobre a sua vida nesta noite. Deus vai colocar um cântico na sua boca. Oh, glória a Jesus. Essa aprovação, esse cenário que parece que não tem saída, é para que o Senhor manifeste a glória dele, o nome dele seja glorificado, e ele coloque um cântico na sua boca. Esse cenário desfavorável a qual você está vivendo, ele não é para a morte, é para o nome do Senhor ser glorificado, porque Deus vai se manifestar, Deus vai te dar vitória, Deus vai confundir o teu adversário e vai mostrar para oh, glória a Jesus, para o teu inimigo que ele é contigo. Oh, glória a Jesus. Glória a Deus. Se você pode curvar sua cabeça, eu quero orar por você e eu encerro minha participação, porque as horas já são findas. Glória a Jesus, mas creia nisso. O Senhor pelejará por vós e vos calareis. Você não está sozinho nesta peleja, não. Essa peleja, o Senhor, Ele peleja por você. Nessa luta você não guerreia com as suas guerras. Vai para a oração, vai para a leitura da palavra, entra para dentro daquele quarto, fala com Deus, porque Ele vai pelejar em teu favor. Mas quando o Senhor te der estratégia, não fica só na oração, não, começa a agir também.
carne, começa a fazer o que Deus já falou no seu coração, porque através disso o Senhor vai dar vitória, porque através disso o Senhor vai mudar o cenário a qual você se encontra e o nome dele vai ser glorificado. Glória a Deus, bendito Deus e eterno Pai. Deus, em nome de Jesus Cristo, Senhor, nós te louvamos por esta oportunidade. Senhor, eis aí a tua igreja, o teu povo, Senhor, diante da tua presença. Senhor, tu conheces, Senhor, ó Deus, a causa, a necessidade de cada um dos teus filhos, Senhor, mas nesta noite, é noite, Senhor amado, ó Deus, de nós nos posicionarmos, continuarmos a marchar, porque enquanto a gente caminha debaixo da palavra que o céu liberou para nós, o Senhor peleja por nós e nos dá vitória. Ó Deus, em nome de Jesus Cristo, toma a tua igreja nas tuas mãos, fortalece o teu povo, sustenta, ajuda, renova, enche do teu Espírito, e nós te louvamos, nós te glorificamos, em nome do teu Filho Jesus. Amém.